Mulheres cada vez mais inseridas no mundo do empreendedorismo e que precisam se comunicar, se preparar, saber utilizar as ferramentas do mundo virtual para a divulgação de produtos e serviços, conquistar clientes e fidelizar os que já conhecem a marca. E para falar sobre essa ferramenta, a gente conversa nesse primeiro bloco do Ser Empreendedor, agora em novo formato, com a empresária e fundadora de uma escola de comunicação para mulheres, a Tatiana Fante. Mas, Tatiana, seja bem-vinda. Antes da gente falar até de comunicação, quero que você conte para a gente, por favor, um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Claro, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu tenho 10 anos de empreendedorismo, na verdade, esse ano eu completo 20 anos de comunicação, de carreira em comunicação, e 10 anos como empreendedora, e assim como grande parte das mulheres que entram nesse mercado, eu comecei por necessidade. Eu tinha a ideia de ter algo meu, mas eu queria, quando eu tivesse em torno de 40 anos, mais ou menos, eu completo 40 o ano que vem, então foi bem antes do planejado, sempre na área de comunicação, e tive muita dificuldade no começo porque me faltava conhecimento não da minha área de comunicação, mas na minha área como empreendedora, na verdade, fora da minha zona de conforto, como organização, burocracia, administração. E aí, depois desses 10 anos empreendendo, criei a escola para ajudar empreendedoras que também estão nessa caminhada a cortarem caminho e não errarem como eu errei. E aí Sim. nasceu a Primadona. Quando a gente fala em comunicação, o que é essencial para o empreendedor, em especial para as mulheres? Existe alguma diferença nessa hora de se comunicar relacionada ao gênero ou não? Bom, primeiro a gente tem que entender que comunicação ela é vital para a formação da sociedade, né? A gente só chegou onde a gente chegou hoje porque começamos a nos comunicar. E a comunicação, ela é essencial e é muito engraçado porque geralmente quando se abre um negócio, acredita-se que o departamento de comunicação é supérfluo, né? É algo que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro, mas na verdade é o passo inicial para o sucesso de uma empresa. Porque você tem que, para dar o nome do teu negócio, você tem que pensar em que mensagem que você quer passar. Então, uma pizzaria, ela pode ter mais ou menos sucesso pelo nome que você dá. Uma empresa de tecnologia, qualquer empresa, você precisa pensar na comunicação como pontapé inicial. Não existe, se você for analisar na essência, diferença de comunicação entre gêneros, porque comunicação, se for pegar o pé da letra, é você passar uma mensagem, né? Então são duas pessoas se comunicando, um emissor, um receptor e uma mensagem que está sendo passada. Se você for pegar essa equação, ela não tem gênero, mas é claro que hoje a gente tem a diferença por conta da linguagem, por conta da mensagem. Então, o modo como eu vou me comunicar sendo uma mulher falando com outras mulheres é uma forma. Se o meu público-alvo, o público da minha empresa for um homem, eu vou falar de uma outra forma. Então, na essência não existe diferença, na prática, sim. Tatiana, então eu tenho que pensar nesse modelo de comunicação, eu empreendedora, de acordo com o público do meu produto ou serviço, então. Sempre. Eu falo muito para as minhas alunas e para as minhas clientes que não é sobre você, é sobre quem você quer atingir. Então, a gente dá o nosso nome de empresa, a gente escolhe as nossas cores, claro, porque a gente tem que se sentir representada dentro da empresa que a gente está montando, mas isso também precisa casar com a pessoa com quem eu quero falar. Então, vamos supor que eu criasse o mesmo modelo de negócios, mas para homens. Não faria sentido ter uma empresa chamada Primadona, porque aí o meu público é o homem. Eu teria que ter um nome que fosse atrativo para ele. Então sempre é com quem a gente quer conversar. A gente está falando da comunicação e você citou o público, mas eu queria que você falasse um pouco da comunicação em algumas situações. Por exemplo, você é uma empreendedora e você precisa, naquele momento, convencer um investidor a investir no seu negócio. Naquele momento, que tipo de comunicação a empreendedora ou o empreendedor deve pensar?
Importantíssima a sua pergunta. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que comunicação não é só aquilo que eu falo ou que eu escrevo. Tudo na gente comunica. Então, existe, falando um pouco de teoria, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Quando a gente fala em comunicação, é muito comum as pessoas terem na cabeça que a gente está falando só sobre palavras, sejam elas faladas ou escritas. E, na verdade, não. Comunicação vai muito além disso. Ela pode ser verbal, feita por palavras, faladas ou escritas, e não verbal, que é, eu falo que é o que você comunica quando você não está falando. Então, pensando nessa sua situação, eu preciso de um investidor para minha empresa. Primeira coisa que tem que pensar, como é que você vai se apresentar na sua imagem pessoal para esse investidor? Será que cabe você ir de calça jeans, tênis e camiseta se você vai falar, por exemplo, com um banco? Qual é a imagem que a sua empresa quer passar? Então, são análises que a gente precisa fazer. Se a minha empresa é uma empresa extremamente informal, um dos valores da minha empresa é essa informalidade, talvez faça sentido eu usar uma calça jeans e uma camisa, por exemplo. Não preciso ir de calça jeans, camiseta e tênis, mas eu posso ir de de calça jeans, uma camisa e uma sapatilha ou um outro sapatinho que não precisa ser o salto, mas que comunique a empresária que está indo falar com um banco. Esse é o ponto que a gente precisa pensar. Quero falar aqui uma coisa que é super importante, porque isso polemiza. Não é questão de feio ou bonito, é questão de adequação. Você não precisa se encaixar num padrão de beleza para você passar a imagem, né? Passar a comunicação correta da tua empresa e da sua mensagem. Você tem que estar se sentindo bem com você mesma, então não adianta também criar uma personagem, mas você tem que pensar assim: qual é a imagem que vai representar a empresária que eu sou e o que a minha empresa tem como potencial? E essa sua ideia precisa refletir na roupa que você está usando, por exemplo. Cor de cabelo, maquiagem, pensando em mulher, já que o meu foco é mulher empreendedora, a maquiagem, o corte de cabelo, tem que ter uma combinação do teu estilo, para você não perder a sua essência, mas também o que você quer passar sobre a sua empresa. Então, comunicação não é uma coisa tão simples assim e é completamente intencional. Então, vou dar o meu exemplo. Hoje, a roupa que eu estou vestindo, ela tem um porquê. Eu quero passar uma mensagem com a blusa que eu estou usando, com a cor do meu cabelo, com o cenário que eu construí. Tudo isso comunica alguma coisa sobre a gente. E é importante que a gente pense nisso. Agora, a gente pensando nessa comunicação, por exemplo, quando eu quero, a gente falou agora de investidor, mas parcerias, né? Porque a gente sabe que ainda mais no mundo do empreendedorismo, parceiros são essenciais nessa trajetória. Que tipo de habilidade em comunicação é preciso ter uma empreendedora para também ter esse poder de persuasão dos seus parceiros para atrair mais parceiros? Quando a gente fala em parceria, na verdade, eu acho que para tudo, a gente precisa saber mais, ser empático e escutar o outro também. Então, tem se vivido um tempo muito agressivo de venda, onde você precisa se vender, se vender, se vender, e claro, todos nós temos que vender a nossa ideia, temos que vender o nosso eu empreendedor, a nossa empresa, mas a gente também, quando pensa em parceria, tem que ouvir o outro, tem que ouvir o que o outro tem a dizer, o outro tem a contar, até para você entender se é uma parceria que faz sentido para sua marca. Não adianta você pensar, eu vou fazer uma parceria com a marca X porque ela é muito grande, e aí você se empolga e quando você está no meio do caminho, você descobre, por exemplo, que a marca X tem um valor que para você é inaceitável. E aí você já fechou essa parceria, você já começou esse negócio, como é que você vai fazer para voltar atrás sem gerar uma crise de comunicação na tua marca? Então, praticar a escuta neste processo de parceria é extremamente necessário, né? E é um aprendizado, a gente tende mais a falar do que a ouvir, e aí é um conselho que eu dou de virar a chave, ouvir mais do que falar, para entender se faz sentido para você. E essa dica que eu dei lá de trás, da adequação da imagem pessoal, também é válida aqui.
Será que faz sentido eu, sou uma mãe empresária, e toda montada para falar com uma outra mãe, montada que eu digo de salto 15, terninho, para falar com uma outra mãe dentro da casa dela, ela vai fazer um bolo, um café, e eu vou chegar como se eu fosse para uma reunião com um banco. Muitas vezes, isso acaba gerando um ruído, que a gente chama de ruído de comunicação, e você pode deixar de fazer uma parceria porque você não soube mostrar quem você é de verdade, quis vestir um personagem, ou quis mostrar é, uma superioridade às vezes, porque a gente tem essa, vou mostrar que eu sou superior, não superior à pessoa, mas superior como autoridade, e aí nem sempre a autoridade é aquela pessoa que está de salto 15, terninho, você pode ser uma autoridade no teu segmento e estar um pouco mais informalmente vestida. Então, a gente sempre tem que pensar na adequação. Eu acho que esta é a palavra de ordem, é a adequação. Você saber analisar o meio em que você vai estar inserida. Falando em adequação, vamos falar em mídia social. Que tipo de adequação na comunicação essa empreendedora deve ter quando ela se porta, por exemplo, nas redes sociais, quando ela faz uma live, quando ela apresenta o seu produto ou quando ela se apresenta? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da comunicação pela internet. Primeira coisa que a gente tem que entender. A internet, ela não é um mundo à parte. A internet, ela é o seu espaço digital, a sua casa digital. Então, não adianta você achar que você tem que ser uma pessoa fora das redes e uma pessoa dentro das redes. Por quê? Esses dois mundos se fundem em algum momento. Mesmo que você tenha uma empresa 100% digital, ainda assim, muitas vezes o teu cliente ele vai ter um impacto na vida real com você, seja recebendo um produto que você vende, e aí isso também é comunicação, ou seja, esbarrando com você na rua sem querer e te encontrando. Se você cria duas personagens diferentes, uma para a vida real e uma para a vida virtual, vai existir um conflito aí quando esses mundos se fundirem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: a internet é uma extensão da nossa vida real, então a gente precisa ser representada da mesma forma que somos na vida real. Então, quem me encontrar andando na rua vai me ver vestida como eu me visto na internet, não vai ver uma outra Tatiana, não vai ter um choque do tipo, meu Deus, mas essa que é ela, toda desgrenhada, e na internet ela tá toda linda, ou o contrário, né? Tá toda desgrenhada na internet, na rua parece, sei lá, modelo. Não é o caso. No meu caso, eu sou tão baixinha que com modelo eu não vou ser confundida nunca. Mas Duas, viu? precisamos mostrar duas. Duas. Essa tá aí uma coisa que ninguém vai achar que eu sou. Mas precisa ter essa mesma linha de raciocínio para que as pessoas não tenham um choque. Ou, por exemplo, construir um escritório, um cenário de lives, todo convencional, todo bonitinho, e aí você é uma pessoa que trabalha com artes plásticas. Quando a pessoa recebe um produto seu, vai numa caixa toda escalafobética, toda linda, toda colorida, e você tem um escritório preto e branco. É um choque. A pessoa não espera que você seja todas essas cores que chegaram na casa da pessoa, ou também, ou aí ela fica, será que ela é essa pessoa colorida ou será que ela é a preta e branca que aparece no fundo de live? Então a gente tem que ter esse cuidado de ter a mesma representação nos dois mundos. Temos a etiqueta virtual, então precisa tomar cuidado com as palavras que se fala, principalmente porque é uma analogia que eu gosto muito de fazer. Rede social, a gente constrói a nossa casa num terreno alugado. Neste terreno alugado, a gente obedece às regras do dono do terreno. Então, não adianta você achar que você vai revolucionar uma rede social simplesmente falando o que você quer, postando o que você quer, porque existem regras. Tá aí a quantidade absurda de perfis que a gente tem visto que estão caindo das redes, porque estão falando coisas que os donos não concordam, não concordam de ideologia, mas às vezes não concordam de vocabulário, não concordam pelas ideias, muitas vezes nocivas mesmo. Então, vamos dar um exemplo. Existem muitos perfis que fazem apologia a transtornos alimentares de forma velada. Tá errado.
Primeiro porque você está fazendo apologia a um transtorno. Mas vamos pegar um exemplo um pouco menos radical. Vamos pensar numa terapeuta que defende a magreza. Seja lá pelo motivo que for, ela defende que todo mundo precisa ser magro para ser saudável. É a comunicação dela. Você está colocando em risco a saúde de outras pessoas ao consumirem aquele conteúdo onde a pessoa fala, você tem que ser magra. Não é apologia a transtorno, mas a um padrão social. Se você está falando, pregando esse seu discurso numa rede social que diz que você tem que tomar cuidado com a saúde das pessoas, você corre o risco de ter sua conta derrubada. E vai falar, tá errado? É censura? Não é censura. Você está falando algo que vai contra a regra do dono do terreno. Então, muitas pessoas percebendo isso, já estão fazendo o quê? Migrando para o que eu chamo de terreno próprio na internet. Vocês estão ouvindo meu filho chorar ou não? Gente, essa é a realidade de uma empreendedora. Enquanto trabalha, enquanto dá entrevista, a criançada está em casa, está estudando, está fazendo alguma coisa, está brincando, assistindo TV. Essa é a realidade, né? Isso é uma realidade que a gente tem que mostrar, porque acontece de fato. Então, aqui, todo mundo que faz reunião comigo já sabe, live, reunião, que corre o risco de aparecer uma cabecinha pequenininha de vez em quando, a gente tem que se adequar. Então, peço desculpa aí pela intercorrência, mas é a realidade da mãe empreendedora. Voltando ao nosso raciocínio, o que as pessoas podem fazer se elas querem ter um pouco mais de liberdade? Um site, que o site, por mais que ele esteja hospedado em um lugar, é só uma hospedagem. Dentro do seu site, você pode falar o que você quiser. Mas, estando num site ou estando numa rede social, ou seja, num terreno alugado ou num terreno próprio, a gente precisa entender que nós temos voz e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente compartilha. As pessoas acham que só é influente aquele que tem 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores, e não. Vamos pensar, quantos alunos tem dentro de uma sala de aula? 30, mais ou menos, 30, 35. Se você tem um perfil que tem 100 seguidores, você está falando para 2 salas de aula cheias, ou seja, você está impactando 70 pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente propaga, porque a gente está influenciando pessoas. Tá certo. Tatiana Fanti, a nossa convidada do primeiro bloco do Ser Empreendedor. Eu agradeço a sua participação, olha, e assim a gente encerra o primeiro bloco. Fica o convite já para uma próxima entrevista, Tatiana. Eu agradeço, peço desculpa de novo pela intercorrência aqui do pequeno, mas é a realidade. E a gente precisa, outra dica para finalizar, mostrar a realidade. A gente não pode ter medo de mostrar o que realmente acontece com a gente. E aqui a realidade é essa, então agradeço demais. Precisando, só chamar. E falando em realidade, olha, no próximo bloco, Ser Empreendedor foi a casa da Tatiane. Essa é a Tatiana, a Tatiane, que é empreendedora, faz vendas na casa dela, pela internet, usa as mídias sociais. A gente vai mostrar essa história aqui no nosso programa. Ela cuida da família, rotina e tudo isso empreendendo no dia a dia. Mas antes, a gente agora inaugura um novo quadro no nosso programa, que são as dicas de leitura e filmes sobre empreendedorismo aqui no Ser Empreendedor. Histórias e lições que vão inspirar você. Em A Mente do Empreendedor, Kevin D. Johnson defende a ideia de que o empreendedorismo é como uma disciplina que pode ser aprendida. Todo empreendedor deve possuir características intrínsecas, segundo o autor, como a criatividade, iniciativa e perseverança. Assim, com o direcionamento certo, tais habilidades podem ser estudadas e desenvolvidas. Este livro contém 100 lições para guiar o aprendizado do perfil empreendedor. Negócios digitais. Aprenda a usar o real poder da internet nos seus negócios. Neste livro, Alan Pace traz um modelo novo sobre criação de negócios rentáveis com recursos iniciais limitados.
O material é perfeito para quem sonha em montar um negócio digital, mas não sabe por onde começar. O time vencedor de 17 empreendedores que Peix montou para escrever com ele este livro compartilha suas experiências bem-sucedidas nos negócios digitais para inspirar você e criar novas oportunidades na rede. Agora vai uma dica de filme. Walt antes do Mickey. Este filme traz a cinebiografia com a história de Walt Disney antes do seu sucesso com Mickey Mouse, que o levou à fama e ao estrelato no entretenimento, tornando-se uma das marcas mais valiosas e populares do mundo. Até atingir o sucesso, ele passou por uma série de situações que colocam em xeque seus valores e trazem para o empreendedor lições de liderança, foco e resiliência, lançado com base em pesquisas e biografias oficiais do criador da Disney. Atualmente, é possível assistir o título em plataforma digital. Todos os problemas e obstáculos só me fortaleceram. Parabéns. Você pode não perceber quando acontece, mas às vezes um tombo pode ser a melhor coisa do mundo para você. Neste segundo bloco, a gente veio até o apartamento da Tatiane conhecer a história empreendedora dela, que une a vida doméstica, a rotina de ser mãe ao empreendedorismo. Vamos lá? Cuidar da casa, fazer a lição e dar atenção ao filho, usar as redes sociais gravando vídeos, fotografando, fazendo transmissões ao vivo, pegando os pedidos, preparando os produtos em cada embalagem. Essa é a rotina da Tatiane, que começou a empreender desde cedo e que há 3 anos decidiu dar sua cara ao seu negócio. E a Tatiane é quem vai contar pra gente agora como é conciliar essa vida de mulher empreendedora com os afazeres domésticos. Tatiane, conta pra mim, antes de você falar dessa vida, como começou essa história de empreender na sua vida? Olha, desde pequena, sempre gostei de vender. Onde eu fui criada na casa da minha avó, junto com a minha mãe, tem 2 pés de jabuticaba e eu colhia as jabuticabas e saía na rua para vender. E você tinha quantos anos? Uns 11, 10, por aí. E aí saía eu, uma amiga de carriola, de porta em porta, oferecendo. E aí, desde então, não parei, porque a minha mãe e a minha avó, para criar, eu e minha irmã, elas vendiam também semijoias, essas coisas, sempre gostaram. Então, desde então, comecei a vender. Aí trabalhei, né, trabalhando, mas mesmo assim vendendo. Era uma renda complementar antes. Isso. E aí sempre vendendo. Aí depois que eu saí do meu último emprego, aí continuei com as vendas, mas eu pensei, o porquê eu não agregar algo diferente? O porquê não dar um nome de um sonho que eu sempre tive? E aí dei o nome de Dona Maria. E isso faz quanto tempo? 2 anos, vai fazer Mas 3 você esse continuou ano. vendendo, até então você vendia o quê? Semijoias. Semijoias. Revendedora de uma empresa, né, que faz uns 10 anos que eu revendo dessa empresa. E aí eu queria algo para mim também. Aí foi que eu coloquei o nome Dona Maria, que é a homenagem à minha avó Maria Rita e minha sobrinha Maria Laura. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais do Dona Maria, porque você que está assistindo o Ser Empreendedor viu que no comecinho desse bloco a gente mostrou a Tatiane cuidando de casa, cuidando do filho, uma série de coisas. Como que veio essa questão da sua vida em casa? Como era a sua vida? Como tem a questão do seu filho? Conta para mim um pouquinho da sua rotina e como você consegue se organizar para também ser empreendedora. Veio devido à dificuldade que eu tive para engravidar, e aí nesses diagnósticos ruins que eu tive, consegui engravidar, e aí eu teria que, depois de 1 ano que o Samuel nasceu, eu teria que retirar o útero e essas coisas. Eu falei, eu não vou arrumar um emprego porque, né, não vai dar certo, eu vou ter que me afastar. Eu falei, vou ficar em casa, vou tirar esse tempo para mim,
para eu conseguir realizar o meu sonho, cuidar da casa, do meu filho, que é algo que eu tanto, né, quis. E aí por isso que eu tô, né, nessa jornada aí, nessa conquista. Há 2 anos você decidiu então dar o nome à sua marca. E aí, você continuou vendendo semijoias para essa empresa? Você agregou mais produtos? Detalha pra gente. Sim, eu só tinha só o Face, né? E depois fui para o Instagram. E aí, mas antes disso, eu vendia para as amigas, salão, de porta em porta, boca, unha, recomendando, né? E aí eu quis agregar. Aí bijuterias, né? Mulher gosta de bijuterias, colares. Elas foram me pedindo produtos de cetim, fronha, difusora, para o cuidado dos cabelos, que eu falo que não é só para cacheadas, é para todos os tipos de cabelo. E aí eu acrescentei tudo isso à minha marca. E quando a gente fala em ter uma loja dentro de casa, que é praticamente isso, como que você consegue se organizar? É meio assim, a gente vai, né, ainda num apartamento, a gente vai se ajustando. Eu guardo as coisas na caixa organizadora, dentro do guarda-roupa do meu filho, trabalho dentro do quarto, tiro foto em cima da mesa, no tapete, a gente vai se virando, né? A gente vê uma luz legal na janela, corre lá para tirar uma foto e a gente vai nessa correria. No período da manhã, umas 4 horinhas, por aí fico sozinha. É o tempo que eu tenho para me organizar, assistir uma live, anotar pedidos, essa correria. Pego as crianças, né, minha sobrinha, meu filho, e aí volto para casa, termino de atender, dar almoço, fazer alguma coisa, para depois, se tiver alguma entrega de urgência, meu esposo, que eu falo que é meu motoboy, ele faz a entrega para mim. Aí você tem, então, essa ajuda, digamos assim. Tenho, nossa, eu tenho, assim, uma ajuda tremenda do meu esposo, a minha irmã, que também faz entrega para mim, a minha mãe, que me auxilia também. Então, assim, a minha avó, meu cunhado, todo mundo. Eu tenho um suporte muito grande, muito legal, assim, tanto da minha família como dos meus amigos. Agora, quando a gente fala nesse suporte, Tatiane, você mencionou que no início vendia para os amigos, porta a porta, tudo região de Campinas, perto de casa. Foi para as redes sociais, a gente sabe que rede social, gente, não tem limite. Como você faz quando tem um pedido que é longe, que é fora? Você usa ou os correios ou algum outro mecanismo para fazer essa entrega e também conseguir essa cliente? Isso. Correios, né? Se é longe, assim, correios, e meu esposo que vai entregar para mim, de carro, de moto, depende de onde é. Mas correios, ou às vezes já casou situações assim, tô indo para Barretos, faz uma entrega lá para mim perto, sabe assim, essas coisas. Então, por isso que é gostoso a gente ter esse suporte, essa ajuda, porque aí é os meios, né, de eu conseguir. Você, nesse caminhar, fez algum curso específico de empreendedorismo? Foi atrás do Sebrae ou de algum outro curso online? A gente sabe que hoje são tantas plataformas que oferecem. Sim, eu fiz curso online, eu sou formada em publicidade e propaganda, né? E também faço esses cursos online, mentoria, tenho ajudas de pessoas que estão nesse empreendedorismo no mercado há muito tempo, como uma amiga minha, a Aline, do Grupo Vasconcelos. Então, assim, a gente, né, fica correndo atrás. Eu falo, eu tenho esse suporte de amigos que me ajudam, né? Tem a doutora Renata, a doutora Flávia. Então, assim, são pessoas que sempre estão ali me ajudando, agregando, que já está no mercado já há mais tempo do que eu. E aí vai dando aquelas dicas, né? Quando você fala em organização, mencionou inclusive essas 4 horas que você aproveita que as crianças estão na escola. Como é sempre administrar a Tatiane, empresária que precisa atender cliente, postar em rede social, montar pedido, e depois a Tatiane que tem que dedicar aos filhos, à sobrinha e aos afazeres domésticos? Olha, tem dia que é difícil, tem dia assim que fala, não vou dar conta, eu vou desistir, sabe assim, aí sempre acontece alguma coisa, ou eu recebo um WhatsApp, eu recebo alguma coisa falando, não desiste, você tá no caminho certo. Como hoje eu estava vendo uma live hoje de mentoria, e a mentora disse assim, olha, você tem que sonhar grande e começar pequeno. Aí aquilo, eu estou no começo, eu estou começando pequeno, mas estou sonhando grande.
Então a gente tem que ter o pé no chão, a realidade. Não adianta eu querer sonhar e já querer abrir aquela loja e depois de um tempo não dá certo. Então a gente tem que ir conforme a nossa realidade. Você que já trabalhava com vendas e há 2 anos decidiu ter uma marca própria, foi bem num momento em que a gente lembra, março de 2020 veio a pandemia aqui no país. Como foi para você naquele momento? Isso te favoreceu ou não? Favoreceu no sentido de eu aprender a lidar com as redes sociais, esse meio de comunicação que eu não sabia muito, porque era mais, né, Face, essas coisas. E agora, assim, para eu aprender a conhecer mais gente, sabe, assim, criando laços. E, assim, para mim foi bom. Tive muito conhecimento do meu nome e da minha marca. Então, assim, muita gente já conhece a Dona Maria, a Tati da Dona Maria. E quando você fala em usar essas redes sociais, em assistir mentorias, fazer lives, inclusive a gente deu uma sapeada já no seu Instagram, a gente percebe que você é muito ativa, que você não coloca, por exemplo, só aquilo que você vende. Às vezes você fala de um conceito também. Por que tudo isso? Porque eu acho que a mulher empreendedora, a mulher dona de casa, mãe, esposa, ela, assim, ela não tem que ver só no Instagram, assim, as minhas peças, mas a minha rotina, aquela correria. Para quê? Para impulsionar ela. Se você tem esse sonho de ser também, você fala, nossa, se ela tem tudo isso, eu também consigo. De colocar uma frase legal, uma frase de motivação, porque não é todo dia que a gente está bem, todo dia que a gente quer se arrumar. Não, tem dia que a gente não tá legal. Então é legal que assim, a gente, uma ajuda a outra. Às vezes eu não tô legal, mas a minha amiga, que também tem uma empresa online, colocou algo que me impulsionou. E assim vai esse ciclo de uma impulsionando a outra, de uma ajudando a outra, isso é muito importante. Quando a gente fala em inspirar pessoas, quem te inspira? Quem me inspira? Minha mãe criou, ela e minha avó, criou eu e minha irmã, né, assim, sozinha, e assim, me inspira bastante. A gente falava que era a casa das 4 mulheres, né? Então, assim, sempre abriu a mão da vida dela por nós. Então, assim, é o que me inspira minha avó e minha mãe. Assim, e eu falo, minha irmã é mais nova, desculpa, e eu brinco e falo que ela fala, parece que você é mais velha, porque sempre me dá conselhos assim, eu não vivo sem as 3. E agora a Maria Laura, né, minha sobrinha. Então, assim, nós somos muito unidas. Tem né, as divergências como qualquer outra família, mas nós somos muito unidas. Então, assim, é o que me inspira, a minha mãe, a minha avó e minha irmã. Quando a gente vai falar de parte financeira, é claro, porque toda vez que se fala em empreendedorismo, as pessoas não empreendem por hobby, elas empreendem porque gostam, mas sabem que também tem um objetivo. Da questão financeira, Tati, o que você pode falar desse seu negócio? Quanto você investiu? O quanto você já teve de retorno? Como que está esse processo? Olha, eu vou falar para você que agora, assim, que eu posso estar vendo esses resultados. Eu falo assim, olha, eu vou pagar o material da escola do meu filho. Não preciso de ajuda. Uma coisa pequena. Não pode deixar que a pizza eu pago. Sabe assim? Coisas assim, ai, que coisa boba. Não. Pra gente, pra mulher empreendedora, dona de casa, que às vezes dependia, né, do retorno financeiro do esposo ou de alguém, isso é muito importante. Então, assim, eu digo que agora, para mim, tá tendo esse retorno, porque quando você abre uma loja, você não pensa assim, tem pessoas que já pensam, nossa, já vou ficar bem. Não, não é assim, é um passo de cada vez. Então, assim, olha, já vai fazer 3 anos que eu tô nessa caminhada para ser reconhecida, que eu falo, a gente tem que ser reconhecida, e não tem marketing melhor do que o boca a boca, né? Não tem marketing melhor do que o boca a boca. Olha, eu comprei da Tati. Mesmo com rede social? Mesmo com a rede social. E vem muitas pessoas indicações. Olha, mas usando a rede social. Usando a rede social. Ela virou o boca a boca da atualidade. Virou, sim. Olha, eu vi a tal usando. De quem comprou? O que aconteceu? Duas clientes essa semana. Ai, eu vi a doutora Renata tal, foi ela que indicou. Eu vi sabe assim? Então é sempre assim. E como você faz, então? Você tá mencionando algumas pessoas, mas, sim, por exemplo, a gente sabe que, olha, eu tô usando um produto, se eu marcar você,
Você tem essa questão de chegar para cliente e falar, olha, que você usar minha peça, me marca. Como que você fala? Ou você não fala nada? Não falo. Eu mando um recadinho, um mimo com arroba da minha loja, mas eu não fico naquela de, olha, menina, você comprou, por favor. Não. É automático as pessoas, essa leveza, sabe? Então é por isso que vai acontecendo isso. Às vezes a pessoa nem marca, mas vê você usando, ai que lindo, eu gostei. De quem você comprou? E aí a pessoa, eu comprei da Tati e indica a minha loja, meu arroba. Olha, uma técnica importante também que você vai conquistando essas clientes. Sim. Agora, qual é o futuro da empresa? O futuro da empresa é crescer, abrir a minha loja, que sempre foi o meu sonho, e poder ter uma loja legal, aconchegante para atender as minhas clientes, para que elas se sintam bem e saiam de lá com a autoestima elevada. Mas você se programa do ponto de vista de organização, até porque você tem ainda uma criança pequena, uma série de coisas, de sair desse conforto do apartamento, sim, ter aquele horário de loja física, vai ter que continuar atendendo os pedidos pela internet, porque isso é uma realidade, sim, que veio para ficar. Como que tá tudo isso na sua cabeça? Às vezes fica aquele friozinho na barriga, né? Mas assim, eu já tenho em mente de tudo isso, de poder me organizar. O Samuel vai estar maior, de conseguir se virar, sabe, assim, sozinho, não ficar dependendo muito de mim, para eu conseguir alcançar esse sonho. Tá certo. Então, Tati, obrigada pela sua entrevista e a gente espera um dia poder gravar, então, na sua loja, quem sabe? Se Deus quiser. Gente, o Ser Empreendedor fica por aqui, sempre com histórias inspirando as pessoas. E você pode mandar também a sua história para o WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 19 97829 3776. Você manda para a nossa produção, a gente vai até você e conta a sua história aqui no nosso programa. Até um próximo Ser Empreendedor.